Ex-Globo, Maurício Kubrusli deixou São Paulo após ser diagnosticado com demência. O ex-repórter da Globo, Maurício Kubrusli, identificado, né, com o quadro no quadro do Me Leva Brasil, do Fantástico, está, né, agora morando atualmente no sul da Bahia após ser diagnosticado com demência frontotemporal, DFC. A revelação foi feita na edição de ontem do Fantástico, em homenagem ao jornalista, durante a matéria especial sobre os 50 anos do programa. E aí, nós temos as informações que dizem o seguinte: Maurício hoje vive no sul da Bahia com a esposa Beatriz Goulart e com Shiva, simpático cachorro que o acompanha na praia. Deixou São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com demência frontotemporal. A memória se foi, mas como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira. O jornalista deixou a Globo em maio de 2019, após 34 anos de serviços prestados. O anúncio de sua saída foi feito na época pelo diretor de jornalismo da Globo, né, o Ali Kamel, e o Kubrusli estava afastado do trabalho por problemas de saúde havia alguns meses antes da saída dele. Suas pautas sempre envolviam as viagens em busca de algo inusitado no quadro Me Leva Brasil, que foi ao ar entre 2000 e 2017. O jornalista já visitou mais de 150 cidades e percorreu cerca de 400 mil quilômetros por todo o Brasil. Em 2005, ele lançou um livro com o mesmo nome do quadro, contando as histórias do programa. O Maurício nasceu no Rio de Janeiro, dia 28 de setembro de 1945, e a carreira dele como jornalista começou em 1960. A DFT é a mesma doença que o ator Bruce Willis tem. E ele também está afastado do serviço. O principal sintoma inicial está relacionado a alterações de humor e comportamento. O paciente fica sem filtro e se comporta de forma inadequada e constrangedora. É comum que o paciente adquira apatia e fique completamente enérgico e desinibido. Porém, ele pode apresentar, né, também algumas atitudes irresponsáveis, ele pode ficar indiferente a tudo ou se tornar incapaz de entender e se colocar no lugar do outro. O Maurício, alguns anos atrás, né, ele tinha uma dança no pânico e mudou a trajetória dos Paralamas do Sucesso. O Maurício, né, com esse diagnóstico e tudo mais, a gente, né, começou a relembrar algumas coisas da carreira dele e ele, além do Me Leva Brasil, também marcou a cultura brasileira de outras maneiras. Muita gente que ouve o nome do jornalista e logo se lembra do Pânico na Band. Isso porque o programa o homenageou com a dança do Maurício Kubrusli, que fez tanto sucesso que virou até um concurso cultural. A brincadeira começou no quadro Quem Rir Se Ferra, em que os integrantes do elenco tentavam fazer os colegas riem. E falaram o seguinte: o nosso alvo é o alfinete. A gente bolou uma música e uma dança e uma pessoa que acha muito engraçado é o Maurício Kubrusli, disse o Eduardo Stebles no programa em 2013. Eles achavam o Maurício muito engraçado e ele também foi responsável por mudar a trajetória do Paralamas do Sucesso. Segundo o Julia Torre, especialista, né, um especialista em rock que tem vários vídeos no YouTube, ele contou um caso em entrevista ao podcast Inteligência LTDA. Disse o seguinte: os Paralamas devem muito ao Maurício, porque ele destruiu os Paralamas numa crítica. E essa crítica foi uma das responsáveis pelo Ebert ter mudado o direcionamento da banda. O jornalista foi diretor da primeira revista de música do Brasil, a revista Som 3, que foi lançada em 1979, com Zezé Mota na capa e uma reportagem sobre as músicas censuradas na ditadura militar. O último número chegou às bancas em 1989. Mas as reportagens, né, na televisão focavam em personagens inusitados, como a gente já falou aqui, por conta do Me Leva Brasil. Numa série sobre o Japão, o Kubrusli tentou tratar, entre outros temas, da vida dos presidiários no país, e assim se tornou o primeiro jornalista brasileiro a fazer uma matéria num presídio japonês. No Me Leva Brasil, ele também contou histórias como o homem que aprendeu japonês dormindo e do caixão especial para mulheres virgens. É importante ressaltar aqui, gente, que mesmo com o quadro de saúde do Maurício, né, sendo uma situação que, enfim, é uma questão de saúde, que pega todo mundo de surpresa, ele segue vivo. E a gente tem muito que celebrar. É realmente uma pena que uma pessoa que influenciou tantos brasileiros a conhecerem mais sobre o seu país, mais sobre sua cultura, se lembre do que aconteceu. É muito triste essa situação, não só a situação do Maurício, como de outras pessoas também, mas a gente ainda tem as matérias que ele fez, a gente tem um legado enorme que ele deixou, e eu diria até mais, eu vou falar aqui, gente, vou abrir um parêntese, no lugar de uma pessoa que não é uma pessoa com deficiência,
Mas quando a gente trata, né, dessas questões, existe uma questão do capacitismo muito grande. E aí a gente pode depois, de repente, trazer uma pessoa aqui especializada para falar, porque, como eu disse, não é o meu lugar de fala, mas é uma coisa que a gente precisa falar. A gente, às vezes, né, sem querer, acaba usando termos capacitistas no nosso dia a dia, chama uma pessoa de demente, chama uma pessoa de retardado, enfim, usa, né, várias expressões que são erradas, que ofendem, sim, pessoas com capacitismo. Então, a gente tem vários exemplos de influenciadores, de profissionais que têm sim deficiência e a vida dessas pessoas não parou e não vai parar. Acontece que agora elas têm uma condição de saúde diferente, né, da nossa, mas nem por isso são menos importantes, são, né, menos especiais, são pessoas piores ou melhores do que a gente. Ah, porque eu tenho. A gente tem muito essa coisa, né? Ah, que venha com saúde, que seja com saúde. E quem disse que essas pessoas não têm? Elas têm condições diferentes da gente, quadros de saúde diferentes, mas não é por isso que elas deixam de estar vivas e precisam sim ser celebradas, viver as suas vidas normalmente, sem a nossa interferência e principalmente sem esses comentários. Né? Eu sei que às vezes é difícil porque a gente fica na coisa do nossa, mas hoje em dia não se pode fazer nada, não se pode falar nada, não pode não sei o que, não sei o que lá. Mas não custa nada a gente repensar as nossas atitudes, porque afinal de contas, se o seu calendário, né, tá desatualizado, eu queria te lembrar que a gente está em 2023, tem coisa que não dá mais pra gente fazer, né, galera? Exatamente. Tô vendo vocês aqui no chat, ó. Caramba, gente, hoje vocês estão hablando, hein? Olha, reclamando até mesmo de São Paulo. Nós temos aqui um comentário do Luiz Melo. Boa tarde, Milena. Recife virou uma São Paulo com praia. Custo de vida alto e trânsito angustiante para onde se vai. Sem esquecer a violência urbana. Como a gente chegou nesse assunto, eu não faço ideia. Mas, realmente, né, é uma informação que a gente tem aqui no chat. Você vê que a gente tem todo tipo de conteúdo aqui, né, galera?